Um raio de luz branca prateada atravessou os céus como uma flecha. Bang! O raio disparou para o lado de Lei Lin, derrubando inúmeras pedras. Depois que os raios de luz se dissiparam, um homem velho em traje branco prateado foi revelado. Esse velhote idoso tinha um nariz que estava dobrado como o bico de uma águia, e ele tinha alguns ornamentos metálicos pendurados em seu rosto. Um par de olhos inteligentes e tenazes estava fixo em Lei Lin. Você não está mais correndo. O velho abriu o braço direito e uma esfera metálica surgiu na palma da mão como se fosse parte do corpo. A esfera metálica prateada e branca circulava a área, e o espanto no rosto do velho era ainda mais óbvio. Havia até um indício de confusão em sua expressão. Não há armadilhas ou emboscadas. Você está aqui para morrer. Não. Eu só quero resolver algumas coisas. Lei Lin sorriu indiferente. Seu principal objetivo desta vez era coletar dados e, portanto, ele não tinha pensado em trazer seus trunfos, número 2 e número 3. Embora Lei Lin nunca tivesse visto esse velho antes, ele foi capaz de reconhecê-lo em um único olhar. Era o grande ancião da família Lilithel e o avô do acólito Bozain, morto pelas mãos de Lei Lin. Anteriormente, em uma pequena cidade perto do Great Khan in Margaret, esse velho velhote operava um clone e o perseguia. Naquela batalha, o rosto desse homem apareceu em seu peito. A propósito, já faz tanto tempo, mas ainda não sei o seu nome. Lei Lin sorriu gentilmente. O velho velhote olhou de perto para Lei Lin. Com o seu poder, você atende às qualificações para saber meu nome. Marby Lilithel. Lembre-se bem, porque esse é o nome da pessoa que vai mandar você para o inferno. Depois que ele falou, um círculo de luz branca prateada foi emitido do corpo de Marby Caixa. Incontáveis pontas de metal emergiram do chão, estendendo-se constantemente antes de convergirem no ar e formando uma gaiola que prendia Lei Lin e Marby. Prisão de batalha metálica. Marby rapidamente fez alguns sinais de mão. Depois de ver um pouco da força de Lei Lin, Marby reconheceu Lei Lin como um bom oponente. Seu movimento atual era impedir que Lei Lin escapasse de um halo de partículas elementares metálicas prateadas brancas e irradiava do corpo de Marby, evidentemente muito mais denso do que o que poderia ser produzido por um mago semi-convertido. Assemelhava-se a uma esfera e cobria o corpo inteiro de Marby. Sua conversão de essência elementar alcançou pelo menos 80%, e com magias como essa que aumentaram seu desempenho, sua força foi efetivamente duplicada. A Xiu da superfície da prisão metálica, rajadas de luz circularam e pequenos espinhos brancos e farpados surgiram de repente. Os ganchos nos espigões brilhavam com uma luz ameaçadora que fazia o coração palpitar e sair suando frio. Os inúmeros raios eram como flechas afiadas, emitindo sons altos e barulhentos enquanto disparavam ao redor, bloqueando quaisquer rotas que Lei Lin pudesse tomar para evitá-las. A luz da magia também pode ser vista na superfície dos picos. Este era obviamente um feitiço de apoio que tinha sido adicionado para manter os raios afiados e fortes. Com este grau de ataque, um magus recém-avançado regular seria transformado em um porco-espinho. No entanto, Lei Lin não tentou se esquivar rumble de seu corpo. Um anel de chamas negras surgiu subitamente. As chamas eram como um líquido, cobrindo todo o seu corpo e dando-lhe uma camada de armadura negra. Uma onda imensa de ar quente se espalhou pela prisão, e até mesmo Marby, que estava longe, não pôde deixar de franzir as sobrancelhas. Quando os espigões de prata se aproximaram das chamas, eles tremeluziram e pareciam estar derretendo. No momento em que eles realmente se encontraram com as chamas latentes de Lei Lin, os espinhos brancos prateados fizeram pequenos sons e foram derretidos em pequenas bolas metálicas prateadas e brancas. Barulhos, sons de pérolas caindo foram ouvidos, e quando essas bolas metálicas atingiram a camada protetora vermelha escura atrás das chamas, produziram sons claros e prontamente perderam toda a energia cinética, antes de cair no chão e rolar em todas as direções. Ao vê-lo,
A expressão de Marby tornou-se séria e havia até uma pitada de vigilância em seu rosto. Sua taxa de melhoria excedeu em muito minhas expectativas. Eu estou agora ligeiramente regretful. Naquela época, eu deveria ter despachado mais alguns clones e te eliminado. A força de Lei tinha sido testada pelo clone de Marby naquela época. Embora ele fosse muito forte, Lei simplesmente tinha a força de um mago semi-convertido. Se não fosse pelo fato de Marby ter enviado apenas um único clone, e os feitiços de Lei terem sido muito misteriosos e surpreendentes, Marby acreditava que Lei não teria conseguido escapar. Agora, no entanto, a força que seu oponente agora exibia era próxima da de um pico de classificação magos. O que era mais aterrorizante era que havia apenas 2 ou 3 anos desde que ele vira Lei pela última vez. Um magos de classificação 1 normalmente ainda seria considerado recém-avançado naquele ponto. Ele definitivamente não deveria ter permissão para viver por mais tempo. Senão, nossa família Lilithel terá um inimigo terrivelmente poderoso. Marby chegou a essa conclusão. Tendo tomado essa decisão, seu desejo pelo sangue de Lei tornou-se mais intenso, e seus 2 olhos se transformaram em uma cor branca prateada como se fossem feitos de prata. Liquid metal, murmurou Marby em voz baixa. Imediatamente depois, fileiras de complicadas runas elementares de metal se iluminaram em vários lugares do seu corpo, e um anel de luz prateada foi emitido de dentro de suas roupas. Uma camada de metal líquido prateado e branco escorria dos poros de seu corpo, cobrindo rapidamente sua pele e transformando-a em uma figura humana metálica sólida, reflexiva, prateada e branca. Metal líquido constantemente coletado em sua mão direita, primeiro transformando-se em uma bola, e então constantemente se alongando até que se transformou em uma arma semelhante a uma lança. Esse tipo de coisa os olhos de Lei brilharam, repentinamente pensando no misterioso artefato mágico que emanava luz prateada. Aquela bola metálica que poderia mudar em diferentes formas deixou uma impressão muito profunda nele. Infelizmente, Lei havia deixado o artefato nos jardins de Ilan para evitar problemas. Já havia sido completamente destruído junto com o avião secreto. Pelo que parece, aquela bola metálica era um artefato mágico que Marby havia inventado. Matar Marby se transformou em um furacão de prata, que foi direto para Lei. Interessante. Um magus que se especializa em combate aproximado Lei estava extremamente interessado, e ele rapidamente ativou seu feitiço defensivo inato, o Kemoin Scales Bang. 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 Figuras pretas e prateadas se chocaram e a onda de choque resultante fez com que uma camada do solo se levantasse. Os animais ao redor, cobras, vermes, ratos e formigas, assim como outras criaturas bizarras pareciam sentir uma catástrofe iminente, e rapidamente escaparam, esperando estar o mais longe possível. Os raios vermelhos do pingente de Falenstar de Lei se transformaram em um crossblade para afastar a lança de prata de Marby. Faíscas surgiram enquanto eles lutavam. Depois de algumas rodadas, a expressão de Lei se tornou mais séria. Este Marby obviamente remodelou seu próprio corpo. Se foi a sua força ou velocidade, ambos eram muito fortes. Além disso, ele era habilidoso em métodos para matar oponentes, e juntamente com seu talento elementar metálico, ele era praticamente uma máquina de matar refinada. O Crossblade carmesim se encontrou com a lança mais uma vez, produzindo um som nítido e ventos fortes e constantes. A vegetação ao redor deles estava sendo continuamente explodida por nesse momento. Marby de repente deu uma olhada em seu rosto que indicava que ele havia conseguido algum tipo de complô. A ponta afiada e pontiaguda da lança branco-prateada tornou-se instantaneamente flexível e, como uma cobra enrolando o corpo, inclinou-se e empurrou, perfurando o corpo de Lei. TSS Lei estremeceu um pouco quando várias escamas negras foram arrancadas. Modo de batalha. Vendo que seu ataque tinha sido eficaz, Marby parecia ainda mais enlouquecido enquanto ele gritava.
Em seguida, densas agulhas emergiram em seu corpo prateado branco, e sua arma também passou por algumas mudanças. Espada larga. Crossblade. Machado de batalha. Maul. Todos os tipos de armas apareceram nas mãos de Marby. Na superfície das pás, também havia fortes ondas de energia que indicavam o uso da magia. Foi definitivamente o suficiente para perfurar a defesa de Lei Lin e causar um tremendo estrago. Em termos de combate próximo, mesmo com a ajuda do Airship, eu não estou em vantagem. Lei Lin ponderou. Xiu. Inúmeros tentáculos de sombra cercaram Marby e apertaram. Ao mesmo tempo, Lei Lin recuou apressadamente e levantou o braço. Várias bolas de fogo negras anel acima de sua palma. Bola de fogo latente. As bolas de fogo preta se fundiram e aumentaram de tamanho, e depois voaram em direção a Marby. Como esse nível de ataque pode me afetar? Quão ingênuo! De dentro das restrições dos tentáculos das sombras, o tom desdenhoso de Marby podia ser ouvido. Da superfície do corpo de Marby, o metal líquido prateado continuava escorrendo e transformando-se em inúmeras lâminas afiadas. Como engrenagens, elas giravam rapidamente e provocavam um vento feroz e impiedoso. Caixa. Os tentáculos negros tocaram as lâminas giratórias e emitiram alguns sons. Eles caíram no chão em vários pedaços, transformando-se em um estado gasoso e se dispersando. A arma na mão de Marby se transformou em uma espada gigante de prata. Com as duas mãos no cabo, um anel de partículas elementares metálicas penetrava na espada e lhe dava um brilho de luz. Destruição metálica. Marby avançou com violência. Caixa. Quando a lâmina foi derrubada, a metade dianteira da espada metálica de repente se soltou e avançou em direção à bola de fogo preta. A ponta branca prateada da lâmina continuava mudando de formas no ar, antes de se transformar em uma cabeça de leão branco. Rugido. A cabeça do leão abriu bem a boca e produziu um uivo de abalar a terra enquanto enfrentava a bola de fogo latente. Caixa. Os arredores ao redor pareciam estar congelados no lugar, e até o ar deixou de circular.